Seja muito bem-vindo, fisioterapeuta, você que parou aqui nesse momento. Eu sou Cibele Paranhos, fisioterapeuta, criadora do método GPS do Dry Needling e atuo com dor há 11 anos. Veja só, criatura, essa live é pra você que nunca imaginou, pra você que tá aí no YouTube também, que nunca imaginou que uma dor de ouvido ou uma dor no ouvido pode ter associação com músculo, pode estar associado com disfunção musculoesquelética. Então, se você não faz nenhuma ideia de como pode ajudar o seu paciente, como que você pode avaliar o seu paciente, como que você pode direcionar o seu paciente, essa live foi feita especialmente para você ter essa noção de avaliação, porque hoje eu vou falar todas as relações, é muito conteúdo de valor, Brasil. Eu vou dizer exatamente o que pode estar associado a essa dor orofacial, como que esse paciente chega, como que esse paciente vai se apresentar no consultório, qual o primeiro direcionamento, quais foram as principais histórias que eu já ouvi no consultório, como que eu faço quando o paciente chega para mim retratando uma dor no ouvido e como que isso vem às vezes interligado com outras áreas, tá? Porque geralmente você vai me dizer assim, Cibele, pelo amor de Deus, o paciente tá com dor no ouvido, tá com dor de ouvido e vai vir pra mim que sou fisioterapeuta? Veja bem, criatura, não é exatamente assim. Não é que ele vai marcar uma consulta com você dizendo que ele está com dor no ouvido, mas vamos entender quais as nuances, quais as correlações, como que acontece essa interação e por que é tão importante a gente fazer a avaliação do nosso paciente. Então, para você que está aqui no YouTube, muito bem-vindo, já aproveita, já se inscreve, porque esse canal só rola conteúdo de valor. E para você que está aqui no Instagram, aproveita e encaminha aí, ó, bota o aviãozinho para todos os fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia que você acredita que aprender a avaliar, tratar a dor, gerar tratamento no paciente com segurança, qualquer tipo de dor, e gerar resultado, esse é o Instagram que essa criatura precisa seguir. Gente, vamos lá. Então, o que é, como que esse paciente chega pra gente? Obviamente, como eu acabei de dizer, esse paciente não vai marcar uma consulta. Beijo, irmã. Esse paciente não vai marcar uma consulta com você para que você avalie o pavilhão auditivo, para que você avalie o ouvido do seu paciente. Não é essa a estratégia, não é esse o objetivo. Então, Cibele, como que esse paciente vem? Esse paciente ele vem com uma dor na cervical, esse paciente vem com uma dor na região temporomandibular, ele vem com algumas limitações do dia a dia, ele vem com algumas travas da sua função e que isso vai aumentando o seu processo de dor e esse paciente, no momento do atendimento, ele acaba referindo alguma dor específica na área do ouvido. Ou esse paciente já chega com uma queixa muito direta falando de zumbido, tá? E muitos pacientes, gente, às vezes se perdem nesse processo de que ele não sabe exatamente se é uma dor correlacionada com a alteração dele da disfunção temporomandibular ou se é realmente uma inflamação de ouvido. Então, isso é que é o direcionamento, a pergunta certa. Eu brinco sempre com os meus alunos que quem sabe perguntar o que precisa saber tem a resposta que é necessária. Então, se você não faz essa correlação, se você não sabe investigar desde o primeiro minuto que o seu paciente chega, você não vai conseguir tratar o seu paciente, você não vai conseguir gerar resultado. E é esse sonho do fisioterapeuta, é esse desejo do fisioterapeuta, é isso que a gente acorda todos os dias para chegar no nosso consultório e entregar o que há de melhor. Sim, com segurança, então com técnicas validadas, com técnicas que tenham pesquisa científica e com certeza gerando resultado. O que é o resultado, Cibele? O resultado seria deixar meu paciente zerado desde o primeiro atendimento e ele não voltar nunca mais? Não, gente, não é esse o objetivo. O resultado é que ele saia aliviado, que ele tenha uma melhor amplitude de movimento, que a fala fique melhor, que a dor reduza, tá? E que ele veja um prognóstico de melhora dentro daquele tratamento.
Mas para isso, para que gere essa comunicação, para que ele entenda que você é a melhor escolha dele, ele precisa sentir que você sabe avaliar, que você sabe fazer correlações, tá? Então essas perguntas, o que eu vou te direcionar aqui até o final da live, é algo que vai fazer muita diferença no seu atendimento. Então, o que é essa dor no ouvido? Geralmente o paciente chega ou refere, geralmente os pacientes de dor cervical, então observe como vem junto. Semana passada eu falei da relação de dor na cervical para fazer o movimento de flexão, né? Levar o queixo ao peito. E hoje eu estou trazendo uma correlação de dor no ouvido. Então esse paciente chega com essa dor no ouvido e a pergunta é: será que essa dor no ouvido, ela está correlacionada com uma dor com um músculo ou alguns músculos que podem estar em hipertonicidade? E sim, a literatura mostra que sim, e eu vou falar quais são essas relações. Então, o que eu posso confundir muito como fisioterapeuta? Não é a minha função investigar o pavilhão auditivo, não é a minha função perguntar sobre dor no ouvido. Se esse cara, ele veio apenas com uma dor na cervical, eu tenho que focar na cervical dele e não correlacionar. Minha gente, veja bem, a maioria dos nossos pacientes, eles ficam extremamente perdidos no diagnóstico diferencial. Ele não sabe fazer uma cadeia, um raciocínio, interligar. Então, o que mais o nosso paciente faz é hoje dar um Google e pesquisar quais são os maiores fatores associados àquela dor e como que ele vai tratar de forma rápida. Então, a maioria das vezes acaba sendo dessa forma. E aí, quando eu avalio mais profundo, quando eu vou interligando esse processo, quando eu vou palpando, quando eu vou sentindo a estrutura, eu começo a ter um direcionamento muito mais específico. E é isso que os fisioterapeutas confundem muito. O que é a minha função, o que não é a minha função. Então, é sim a nossa função fazer correlações, porque até aquela dor na cervical que o paciente chegou apresentando, ela pode estar muito associada com os músculos que estão gerando também a dor no ouvido. E aí, gente, o que é que vai fazer? Vai chegar na cabeça daquele paciente: meu Deus do céu, essa fisioterapeuta que eu tenho, essa fisioterapeuta que é minha, que eu estou escolhendo nesse momento, essa criatura é demais, porque ela foi em uma determinada área, em uma sintomatologia, ela adivinhou que eu estava com dor no ouvido. Ela fez a sacada e essa dor no ouvido ela não estava reduzindo de forma alguma. Então, caraca, essa pessoa que eu quero fazer o meu tratamento, que eu quero ser acompanhada, que eu quero indicar a minha família, que eu quero indicar as pessoas que estão ao meu lado. E aí é que vai morar o pulo do gato para você, né? Fazer essa relação. Porque o paciente, gente, ele te troca por qualquer oferta, mas ele não te troca quando você tem um propósito, quando você apresenta para que você veio, quando você diz para ele, sem dizer verbalmente: eu quero cuidar de você, eu estou pronto, eu tenho o conhecimento necessário para tratar você e fazer diagnósticos, o diagnóstico diferencial, e trazer algo mais específico que muitas vezes muitas pessoas, muitos colegas ainda não têm. Então, é isso que eu venho vendo aí nessa prática clínica de 11 anos. Então, não confunda essa relação direta de não fazer o questionamento específico, achando que o pavilhão auditivo, que o ouvido, não é uma relação sua, tá? Então, eu já confundi muito isso, já vi muitos alunos fazendo essa confusão e não é esse direcionamento. Então, qual é a diferença, Cibele, de uma dor típica, de uma inflamação? Qual é o primeiro questionamento? Como que eu vou perguntar a esse meu paciente como que acontece essa dor? Gente, quando eu falo de dor no ouvido, para o paciente, ele pode estar associado a apenas uma dor interna, tá? E isso não acontece. Às vezes essa dor ela vem na frente do pavilhão auditivo, acima do pavilhão auditivo, atrás do pavilhão auditivo ou abaixo do pavilhão auditivo. Isso pode ter causas musculoesqueléticas de disfunções bem mais amplas do que você pode imaginar. Então esse meu paciente, primeira pergunta que eu vou fazer: sai algum tipo de secreção? Tá saindo algum tipo de secreção? Qual é a cor dessa secreção?
Como é que tá a produção de cera, né? Como que tá o cheiro dessa cera? Isso são perguntas, gente, diretas que você vai fazer para você entender se aquele quadro do seu paciente está passando por um processo inflamatório, se tem algo mais sério que vai ser necessário fazer uma avaliação com o otorrino, utilizar algum tipo de medicação específica, tá? Então é algo que a gente vai trabalhar com o nosso paciente de forma bem ampla. Nessa primeira pergunta. Muito bem. Meu paciente disse, não, Cibele, não tem cheiro, não tem uma secreção, a cor da minha cera, ela tá normal, mas eu tô sentindo umas pontadas, e essa pontada, ela vem aqui à frente, ela vem aqui acima, e isso tá associado muito à minha dor cervical. Então eu vim aqui por conta da minha dor cervical, mas é algo que tá me incomodando muito, e eu tô sentindo meio que o meu ouvido tapado. Então eu tô tentando escutar melhor, eu tô tentando sentir, né, ouvir melhor, e eu tô sentindo que junto com essa dor na cervical, essa alteração na ausculta e a dor de cabeça, ela está vindo. Vamos lá nesse momento, e qual é o balão que tem que abrir aí na sua cabeça, e nesse momento você vai pensar, meu Deus do céu, eu preciso ir super amplo e eu posso ajudar esse paciente. Vamos lá, olha só. Se o paciente chegou com dor na cervical, primeiro músculo que você vai pensar, primeiro músculo que você vai raciocinar e palpar é o músculo esternocleidomastoideo. Então, de onde é que ele sai, gente? Do processo mastoide do osso temporal. Esse músculo que é muito recrutado na batida de carro, na respiração, no susto, no elevador que dá um tranco que parece que vai parar, mas não para. Todo e qualquer momento parece que essa musculatura é hiperativada, ela tem vida própria e ela entra em tensão. Mas, Cibele, o que isso tem a ver com o pavilhão auditivo? Minha gente, tudo. E isso tem a ver com a cervicalgia. Porque esse direcionamento, esse posicionamento e esse caminho que essa musculatura vai fazer para o manúbrio, para o externo, para a clavícula, vai ser algo de alavanca que pode bloquear a movimentação desse osso temporal. Então, esse osso temporal, que é extremamente importante para a gente, tá? Ele é a área de contato aí do pavilhão auditivo diretamente. Então, é uma área que eu sempre tenho algumas interferências quando a musculatura que o conecta está muito tensa. Então, aqui, gente, ó, acima do pavilhão auditivo, 2, 3 dedinhos, eu tenho uma sutura de conexão dele com outros ossos do crânio, que é a sutura escamosa. Então vem comigo, olha só, por que se chegou esse nome de sutura escamosa? Porque ela parece com peixe, tá? Então, quando a escama do peixe, ela tem uma relação de escama e a movimentação. Então, esse osso do crânio, ele faz isso aqui, ó, abertura e retorno. Abertura e retorno. Então, cada vez que eu tenho uma menor movimentação desse osso do crânio, é porque eu tenho alguém que está puxando, alguém que está imobilizando esse crânio, impedindo ele de trabalhar. Massa. Mas e aí? Como que isso pode estar interligado? Se eu tenho uma dor cervical, esse meu paciente, antes mesmo de começar essa dor sentida no ouvido ou à frente do ouvido, esse paciente possivelmente ele perdeu um pouco a sua rotação, ele está com a sua rotação limitada. Esse paciente está tendo dificuldade para dormir, porque ele não consegue ficar muito tempo em decúbito lateral. O paciente já fez compras. Hoje mesmo eu atendi uma paciente super querida que já tinha feito compras de vários travesseiros, e o travesseiro nunca era suficiente, nunca era bom, necessário para aquela paciente, e isso incomoda muito. Então o paciente vai, e depois ele começa a sentir essa dor empontada nessa região e está associada aí ao ECUM. Então, quando essa musculatura, que quando eu levo o ouvido em direção ao externo, ela pula na minha mão, o ECUM, ele faz essa redução de movimento, de mobilidade do osso temporal. Então, você vai levar
o ouvido pavilhão auditivo até o externo, esse músculo vai pulsar na sua mão, ele vai sair na sua mão, você vai fazer uma pinça e vai começar a pegar nessa estrutura para ver se essa estrutura apresenta uma hipertonicidade, apresenta uma tensão. Bom, se essa musculatura apresenta uma tensão, você já vai trabalhar, né, dar um tiro aí pensando matar dois coelhos em uma cajadada só. Por quê? Você já entendeu que por essa musculatura, sua origem proximal e distal, né, ou seja, origem e inserção, a área para onde ele vai e o que ele conecta, ele pode reduzir a movimentação do osso do crânio. Então, a primeira musculatura que você vai trabalhar pensando nessa relação de dor de ouvido é essa. E olha só, criatura, quando a Jeanette Trevor ela começou a fazer pesquisas sobre onde que esse ponto gatilho geraria uma dor referida, geraria uma alteração, ela inseriu a substância salina na musculatura para ver onde que ela iria gerar pontos gatilhos de dor referida que nós chamamos, ou seja, onde ela vai referir aquela tensão de onde começou, que pode ser completamente a distância. Então, a área do esternocleidomastoide é uma área que gera uma dor, a área do pavilhão auditivo, é uma dor que está acima no osso temporal, uma dor na cabeça, uma dor acima dos olhos, tá? Que tudo isso acompanha muito o paciente com essa retração, com essa dor. Então, o primeiro músculo é esse aí que você vai conseguir ajudar o seu paciente a melhorar a mobilidade da sutura escamosa do osso temporal. O segundo músculo que você vai avaliar, e aí você tem que ter todo um direcionamento de palpação, tá? Pedir para o paciente fazer força ao mastigar, fechar a boca, é o músculo temporal, que está no osso temporal e que também gera muita dor, gente. E aí, quando você começa a perguntar sobre essa dor de ouvido, você pode perguntar também se ele tem sentido uma dor no dente, localizada no dente. E se essa dor também está localizada no dente, isso pode ter uma influência do ponto gatilho no osso, no músculo temporal. Pega aí em você, pega aqui, ó, no ápice do pavilhão auditivo da orelha, vai fazendo uma palpação. Veja se você não sente mais tensão nessa área. É uma área, gente, extremamente dolorosa para alguns pacientes, bem sensível, a minha mesmo tá bem sensível. E o que vem acontecendo muito com a gente que ainda usa máscara, que usamos máscara por muito tempo? A máscara, ela faz uma tensão e promove essa abertura do osso temporal por mais tempo e acaba sendo uma alavanca de tensão e ali começa a gerar muita retração. Então, durante a pandemia mais ativa, né, durante o processo ativo da pandemia, muitos pacientes começaram a chegar com dor no ouvido, dor no dente, que se confunde muito com dor no dente, dor de dente. Então, por isso a pergunta muito específica, eu já dei aqui a primeira dica lá no início da live para que você pergunte se a dor no ouvido tem um processo inflamatório ou não, ou se pode ter um direcionamento músculo-esquelético, tá? Então, essa é a correlação que você vai investigar. Então, nossa, como que é essa máscara? Eu me lembro que eu vi muito paciente utilizando máscara aqui, ó, no crânio, acima e nas suturas propriamente dita, imobilizando esse movimento. Ou ela vinha aqui embaixo, pegava a nível de OAA das primeiras vértebras cervicais, e isso também gerava uma grande alteração para o nosso paciente. Então, a musculatura temporal é uma musculatura que a gente vai ter super olhar, é uma musculatura que apresenta resultado no tratamento do seu paciente duplo, hein? Um paciente com dor na cervical e um paciente que apresenta dor no ouvido, tudo bem? Então, 2 músculos aí que você pode avaliar. O terceiro músculo que você vai tratar, que você vai ajudar muito essa pessoa, que vai reduzir essa dor, é o músculo masseter. É um músculo importantíssimo que a gente gera atenção todos os dias, o tempo inteiro. É um músculo onde a gente retrai muito, né, e gera toda a tensão. É o músculo masseter. E por que dessa associação? Então aqui eu falei do esternocleidomastoide, que vai reduzir essa mobilidade da sutura escamosa, tá? E aqui a gente está falando agora
do masseter e o temporal, que também retrai, altera, gera sensibilidade, gera dor e pode gerar dor referida. E quando eu falo do masseter, aí eu tenho que me lembrar da relação da mandíbula, da maxila, né? Em que há uma super retração e essa retração reduz a sua mobilidade de côndilo, reduz a abertura de boca e tudo isso pode gerar uma dor referida lá no ouvido. Então, peraí, minha gente, a gente está falando de uma pessoa como, por exemplo, uma paciente que eu atendo que tem síndrome do túnel do carpo e que eu sempre, né, começo a avaliar da cervical. Essa paciente chegou um dia com muita dor na cervical, com limitação de movimento, sem conseguir fazer os seus movimentos, sem conseguir fazer as suas atividades funcionais. E ela, quando eu peguei no ECOM, ela falou, nossa, me deu uma dor dentro do ouvido, Sibeli, agora, que foi surreal. Opa, dor no ouvido, como é essa dor no ouvido? Sibeli, eu já fui no otorrino, eu tô usando há 2 semanas a medicação interna, um anti-inflamatório, a dor não reduz. E aí eu comecei a perguntar, né, como é que é o cheiro, como é que é a coloração, como que é essa dor, se o movimento que ela faz ou a posição que a cervical dela está, isso vai gerar alguma alteração nessa dor. E ela foi me dizendo que sim, que a posição, que ela estava sentindo uma dor que vinha daqui e ia para dentro do ouvido, assim como daqui para frente, né, daqui da frente para trás. E aí eu fui pegando. Quando eu peguei, gente, na musculatura, minha Nossa Senhora, na hora ela deu um grito assim, falou, essa daí, deixa eu só dar um play aqui na câmera do YouTube, minha gente, peraí. Essa daí é a dor que eu sinto, essa é a limitação que eu tenho, é isso que eu não tô conseguindo fazer, é esse movimento que não, é essa dor que não passa, é exatamente isso. E vem uma dor e vem como se meu ouvido tivesse fechado. E aí eu comecei a liberar o ECOM, né? Agulhei o ECOM, fiz o dry needling no ECOM, fiz a palpação no masseter, tinha muita tensão, coloquei a agulha de forma segura, esperei 1 minuto para fazer a avaliação novamente, para fazer a palpação. Depois fui no músculo temporal, tinha muita retração, coloquei a agulha nesses 3 músculos. Apenas nos 3 músculos que eu senti que poderiam estar associados a essa dor no ouvido. Gente, foi a sensação mais linda da vida. Sabe aquela sensação da pessoa começar a se entregar e começar a sorrir e você sentir que o corpo dela tá soltando, que ela tá relaxando, que ela tá ali super bem? Foi nesse momento aí quanto ao ouvido. E ali eu já, como eu falei pra vocês, eu tratei, né? Eu dei 2 marretadas aí num coelho, né? Pra acertar um coelho e matei 2 coisas. Então, que foi a dor na cervical, que ela estava sentindo, a limitação do movimento e a dor dentro do ouvido. Resultado, saiu do atendimento bem. 1 semana depois, quando ela voltou para mim, ela falou, olha, meu ouvido ficou sensacional, zerado. Aquela sensação de dor que eu estava sentindo, que apenas com o uso do anti-inflamatório ela não estava acessando, simplesmente cessou. E por que é tão importante, gente, eu falar isso de forma clara, trazendo para vocês a referência, dizendo aonde que vai? Porque isso você não vai encontrar de forma resumida, você não vai encontrar esse conteúdo que eu tô dando para você em lugar nenhum, de forma tão direta, de forma tão específica, né? Trazendo o embasamento da literatura científica, ou seja, das pesquisas da Janet Travel, mostrando onde que esse ponto gatilho está associado, o que ele pode causar, como que ele pode trazer, e trazendo a abordagem do minuto. E aí sempre o meu aluno ele vem perguntando assim, em que momento, Sibeli, eu posso fazer essa interferência? Eu vou dizer para o meu paciente, naquele momento, pare de fazer uso da medicação, né? Já que eu tive a certeza que aparentemente, naquele momento eu tenho certeza de que é muscular, de que outros aspectos não estão envolvidos,
veja bem, não é necessário. A melhora ela vai acontecendo, a mobilidade dos ossos cranianos, se for uma retração a nível muscular, e o paciente ele vai fazendo o desmame de forma espontânea. Então ele vai sentindo a segurança, a dor foi reduzida, e no caso da minha paciente, essa relação já estava hiperestendida, então ela já estava fazendo uso há muito tempo da medicação sem o resultado. Então, olha só como isso vai chegando para mim e vai dizendo assim, caraca, eu estou fazendo a avaliação certa. Porque a medicação que ela estava utilizando chegou a um ponto, um corte em que não havia mais nenhum tipo de evolução. Percebem isso? Então, há toda uma relação de troca e você vai tendo essa certeza de que você está no lugar correto, de que você está fazendo o que é necessário para essa paciente. E aí, para finalizar essa conversa, esse relato dessa paciente do dor no ouvido, 8 dias depois que ela chegou, o que foi que aconteceu? Maravilhosa! Maravilhosa! A paciente não tinha mais nenhuma dor no ouvido e aí foi uma sinalização direta de que possivelmente ela tinha também uma alteração da função da articulação temporomandibular. Então, encaminhei para um colega que trabalha de forma específica para poder fazer toda a avaliação, né? Fiz um relatório falando e descrevendo o que a paciente estava apresentando, o que eu achava que era importante ela avaliar essa função dessa mastigação, tarará. Então, observam como todo o caminho ele tá ali na mão do fisioterapeuta. Então, se eu não fizesse perguntas específicas, né? Então, tem sentido, chegou com dor cervical, tem sentido dor de cabeça? Tem sentido dor no ouvido? Ou seja, essa dor de cabeça, ela tá localizada acima da sobrancelha, na área dos olhos, no rosto? Como que você tem sentido? E aí o paciente vem dizendo, menina, olha, eu tô usando essa medicação há tanto tempo, eu tenho me sentido dessa forma. E isso vai dando um gerenciamento que vai trabalhando ali aquele momento, tá? Então é algo que a gente vai direcionar e vai ajudar muito. E, gente, aquele sorriso, sabe aquele sorriso que todo fisioterapeuta ama? Começa a chegar. E ali aquela paciente parou de tomar medicação, ou seja, ela parou de intoxicar seu fígado, né? Ela tomou muita medicação por conta da dor, então parou de intoxicar o fígado, ela parou de gerar uma alteração possivelmente renal, então tudo que a medicação em excesso pode causar, e com as mãos e com as agulhas eu gerei o resultado que era necessário, e principalmente, gente, com segurança. Então, tratar dor, quando eu falo, né, quando eu penso na relação de tratar dor ao longo desses 11 anos, eu vejo claramente que vem de uma bagagem, que vem da expertise, da avaliação, de fazer as perguntas corretas, de fazer a palpação, de fazer o estudo específico na musculatura que é indicada, e dali eu consigo gerar uma liberação para essa paciente muito importante, tá? Então, é algo que faz toda a diferença para o meu paciente. Sibeli, por que é importante que eu trate o meu paciente, que eu gere o resultado no meu paciente? E como que você gerou? Bom, eu falei para vocês que a forma, primeiro olhar que eu tive que ter, né, foi a avaliação do diagnóstico diferencial. Então, ou seja, eu tive que avaliar de forma mais profunda para chegar no sintoma 2, que estava muito associado, mas que estava prejudicando outras correlações da minha paciente. Por exemplo, essa paciente também estava apresentando uma dor a nível de torácico, a nível do feixe do sutiã, e que isso está associado muito ao estômago e fígado. Então, eu entendi que essa modulação dessa área de inervação possivelmente estava tendo uma interferência direta pelo uso excessivo da medicação. Então, quando eu melhorei a dor de ouvido, eu consegui melhorar outros aspectos do meu paciente, e isso é muito importante. Mas eu falei para vocês que a forma que eu tratei essa paciente foi com dry needling. Então, como que eu utilizei o dry needling? Primeiro eu raciocinei, fiz a avaliação descritiva de onde era necessário e depois eu fui e utilizei o dry needling.
Por que eu utilizei o Dry Needling, gente? Porque o Dry Needling, ele consegue me dar o resultado que eu desejo em 1 minuto, ou seja, eu não preciso ficar ali trabalhando muito a minha mão, né? Então ele me dá esse 1 minuto e me dá com segurança. Então existem eixos específicos, angulações específicas, profundidades específicas para que eu insira essa agulha, para que eu faça esse trabalho com o meu paciente. Então, é algo que tem que ser extremamente específico. Então, a forma que eu bato nessa agulha, a forma que eu coloco esse mandril, principalmente na área do rosto, da face, da cervical, é algo que precisa estar muito, muito bem direcionado. Por quê? Se eu bato muito forte nessas musculaturas, o paciente pode se assustar. E aí, por exemplo, aqui na área do temporal, se eu não sei exatamente aonde está a artéria temporal, o nervo auricular, eu posso gerar um sangramento que não é necessário nessa estrutura, eu posso simplesmente gerar uma dor ao colocar essa agulha no nervo auricular, e isso vai ser desconfortável para o meu paciente, tá? Mas, então, Sibeli, eu não vou fazer o agulhamento, eu não vou fazer o Dry Needling nessa área, porque eu posso causar esse desconforto. Minha gente, mas veja bem, eu deixei de gerar o resultado naquele músculo que estava com substância química, que estava com bradicinina, acetilcolina, prostaglandina, tá? Indicando uma lesão muscular, a função do meu paciente estava alterada. Então, isso também estava influenciando a uma dor que estava fazendo com que minha paciente fizesse mais uso de medicação, que estava intoxicando o fígado e o estômago, gerando toda uma alteração de hepatotoxicidade. E para você que está aí, já vou puxar uma setinha e te dizer, existem sinais subclínicos que esse paciente pode estar apresentando de uma hepatotoxicidade. Vou falar apenas 2, como por exemplo espinhas e manchas na pele ou queda excessiva de cabelo. Então, existem várias perguntas, existe um GPS visceral que você pode perguntar e você pode saber se isso está associado. Misericórdia, Sibeli, você saiu da dor no ouvido, foi para a cervical, da cervical você saiu, foi para o fígado e foi para o estômago. Exatamente isso, gente. Porque quando eu trato o paciente, para que eu tenha segurança e resultado no meu paciente, eu preciso ir profundo. Eu preciso ir associando. Porque o que é que meu paciente quer? Ele quer o resultado, ele quer a melhora. Então eu preciso ir cercando todas as possibilidades do que ele precisa indicar. Então existe um GPS visceral. Existe um GPS que eu preciso estar atenta, que são sinais subclínicos que o meu paciente vai apresentar e eu vou saber se aquilo é uma dor real muscular ou se é uma dor visceral. E aí, sabendo distinguir, sabendo avaliar, eu vou poder escolher a ferramenta adequada. E aí, a ferramenta adequada que eu utilizei, a ferramenta que mais me dá resultado com menor custo, foi o Dry Needling. E eu apliquei o Dry Needling no masseter, eu apliquei o Dry Needling no temporal e eu apliquei o Dry Needling no esternocleidomastoide, tá? E a paciente zerou, porque a dor no ouvido que ela estava sentindo não era uma dor de infecção, de inflamação, era uma dor porque tinha uma imobilidade de suturas cranianas, porque tinha uma relação de ponto-gatilho gerando dor no ouvido. Então, essa associação, esse direcionamento é que a gente precisa trazer para o nosso paciente em resultado. Então, observe, ó, o que ela fez? Meu Deus do céu, eu agora não posso deixar de vir aqui nenhuma semana. Ou seja, eu gerei um gatilho mental da minha paciente de que eu sou fundamental, melhor, de que eu sou essencial na vida dela, tá? E que ela precisa sempre de uma avaliação musculoesquelética associada a uma avaliação médica. Uma coisa não extingue a outra, mas ela precisa dos dois e ela precisa de mim. Então essa é a mensagem subliminar que eu estou dando em forma de resultado para a minha paciente. E por que eu vou investir tempo? Por que eu vou investir tempo, dinheiro? Por que eu vou ficar aqui assistindo essa live da Paranhos? Se eu posso estar vendo uma série no Netflix, se eu posso estar assistindo a novela, se eu posso estar dançando no Spotify. Porque simplesmente, quando você investe em conhecimento, gente, eu venho investindo ao longo desses 11 anos, o tempo inteiro na minha carreira, em estudo, em formação. Quando você investe, você tem o retorno do seu paciente porque você sabe aonde tratar.
Então não adianta nada você ficar cheio de tecnologia, cheio de aparelhos, se você não sabe onde tratar, se você não sabe como raciocinar. Não vai dar liga, não vai dar certo. Então, qual é o caminho para isso? Não existe caminho mais fácil. O caminho que existe é o estudo. E por que eu posso investir, Sibeli, no Dry Needling? Trazendo o Dry Needling como uma proposta de recurso de melhor retorno financeiro e de te poupar físio para que você não fique com suas mãos. Porque investir no Dry Needling é uma ferramenta segura. É uma ferramenta que tem 22 anos de publicação científica na fisioterapia, com vários tipos de estudo, né? Randomizado, não randomizado, duplo cego, enfim, em todas as possibilidades de metodologia, a gente tem aí uma vertente, uma nuance do Dry Needling diante desse processo, tá? E qual é o maior benefício de tratar um paciente gerando resultado? Qual é o maior benefício? Esse paciente ser fiel a você. Esse paciente chegar para você dizer, olha, o que você prescrever, eu vou fazer com você. Eu acho que esse é um dos maiores benefícios que a gente tem diante desse processo, tá? Quais as vantagens de utilizar o Dry Needling? Quais as vantagens de utilizar um raciocínio amplo? Acho que eu nem preciso mais dizer, que até vocês mesmos já respondem. O benefício é redução de tempo, então você atender mais pacientes, mas principalmente gerando resultado. Eu falo sempre lá na clínica que o lema é não perder vendas. O que seria então não perder vendas, gente? Não perder vendas é você ter estratégia específica para o seu paciente. Então, quando o paciente ele liga, perguntando se eu trato X, tal coisa ou tal coisa, a gente fala assim, olha, primeiro que minha clínica é uma clínica da dor. Então, as pessoas ligam com dor em alguma coisa. Eu digo, vamos marcar uma avaliação para eu entender o que está nesse processo. E aí, se eu sei avaliar, discriminar, direcionar o que eu vou fazer para o meu paciente, eu consigo plenamente fazer uma descrição se as ferramentas, as tecnologias, a minha mão pode ou não ajudar aquele paciente. E aí que o fisioterapeuta se perde muito, porque eu vejo muito fisioterapeuta vendendo a técnica. Então ele pega lá no Instagram, ele pega no cartãozinho dele, ele pega no fly que ele vai botar e ele bota as técnicas que ele trabalha. Então eu trabalho com pilates, fisioterapia convencional, fisioterapia neurológica, fisioterapia de ortotrauma. E ele simplesmente não foca no que o paciente quer. Então ele quer saber o quê? Se a patologia que ele tem você pode tratar e se está naquele tratamento ali associado. Então o que eu vou fazer? Eu vou ofertar para o meu paciente a informação correta. Então eu trato sua dor na cervical, eu posso te ajudar a reduzir a dor de ouvido de causa músculo-esquelética. Você não pode vender uma coisa que você não dá. Então eu posso te ajudar a tratar a síndrome do piriforme, a dor no ciático. Ou seja, você precisa ser específico. Só que como que eu vou ser específico nesse processo? Se eu tiver um conhecimento muito profundo, tá? Então aí nesse momento, pra gente arrematar essa associação, pra ficar extremamente grudado na sua cabeça da dor no ouvido, você vai avaliar quais músculos? Top 3 aqui que eu falei pra vocês. Primeiro, esternocleidomastoide, que é uma musculatura que entra muito em tensão, que associa muito disfunções, porque o esternocleidomastoide sai do processo mastoide, vai até o externo, clavícula. É uma musculatura que entra muito em tensão e que você precisa trabalhar. Você precisa agulhar, você precisa gerar resultado nela, porque essa dor do ouvido pode estar associada a isso, além de encaminhar para uma avaliação mais específica de disfunção temporomandibular, tá? Top 2, você vai avaliar o músculo temporal. Esse músculo temporal também pode gerar uma área referida a nível do ouvido, então é importante que você faça essa indicação. Top 3, masseter. Masseter é uma musculatura que também pode gerar uma dor no ouvido e está associada a uma disfunção muscular, tá? E aí a gente começa a abrir essas possibilidades e aquele medo de não ter mais paciente, aquele medo de fixar, segurar, dar ao meu paciente aquela relação de muita preso, você vai ter que comprar 10 pacotes, 20 pacotes, não sei quantas sessões, você vai perdendo o medo.
Porque você vai entendendo que o universo do tratamento, as possibilidades que você tem de tratar é tão grande, tem tantas patologias, tem tantas disfunções que estão associadas. E olha, eu posso te dizer, umas 5 patologias ou mais patologias diagnosticadas pelo médico que o esternocleidomastoide faz parte, tá? Então, você começa a ampliar e aí você começa a ter um GPS na sua cabeça de como que você vai fazer, de como que você vai tratar. Muito bem, minha gente. Agora me conta aí, tem alguém aí que ficou com dúvida? Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer, que eu possa associar, que eu possa direcionar? Enquanto isso, eu vou me lembrando aqui de algumas perguntas mais específicas. Que é, Sibeli, beleza, meu paciente chegou com dor no ouvido, e de quanto em quanto tempo eu posso fazer o dry needling? De quanto em quanto tempo eu posso reavaliar essa estrutura, ver se tem uma retração, se tem uma alteração? Gente, geralmente, quando o paciente está em crise, eu atendo hoje, 2 dias depois eu atendo novamente, tá? Eu quero reavaliar, eu quero sentir essa estrutura, eu quero ver o que ele está me apresentando. Com 48 horas eu faço essa reavaliação. Agora, se meu paciente ficou bem, tá? Se esse paciente está tendo tá evoluindo bem, não tem nenhuma disfunção a mais, eu peço para que esse paciente venha, para que eu faça um desmame depois de um tratamento, uma vez no mês, para que eu faça uma avaliação, para que eu veja, se eu não vejo que tem nada grave. Sibeli, eu posso aplicar o dry needling já no primeiro momento, já na chegada dele, já quando ele chega com essa dor no ouvido, com essa dor na cervical? Sim! Sim, exatamente. Você pode e deve na primeira chegada, logo quando esse paciente apresenta a dor, tá? E aqui tem uma pergunta aqui do Dr. Diogo, que é meu parceiro dentista. O esternocleidomastoide, ou seja, o ECOM, ele pode estar associado, está correlacionado à cefaleia? Sim, doutor, pode sim. Esse músculo ele pode gerar uma dor no ouvido, ele pode gerar dor de cabeça, peso na cabeça, porque quando ele entra em tensão, ele mobiliza a sutura craniana, que é a sutura escamosa. Ele reduz essa mobilidade dessa sutura e aí gera dor, gera imobilidade, gera peso na cabeça. Então, dor de cabeça, dor no ouvido, peso no ouvido entupido, tudo isso, essa musculatura pode estar associada. E o que vai fazer com que a gente avalie melhor, veja melhor? É simplesmente a avaliação, a palpação, né? A gente vai entender e vai saber como a gente vai trabalhar. E aí eu te pergunto, você pode me perguntar, Sibeli, por onde eu começo? Qual desses músculos eu começo a agulhar, fazer o tratamento no seu paciente? Gente, é o feeling manual, é o feeling terapêutico. Então vamos lá, qual é o movimento que está associado que esse paciente não consegue? Qual é a posição que ele sente mais desconforto ou dor? No seu dedo, no seu toque, qual musculatura dessa está mais rígida, está mais tensa, tá? Então, nessa relação, você começa a fazer uma avaliação mais específica. E isso é o grande direcionamento. Você não. Doutor Diogo, você fique na sua que depois a gente conversa. Aproveitando aqui, minha gente, para querer só me ver daqui a 30 dias. Depois a gente conversa aí, o senhor. Então, esse é o direcionamento que eu preciso para saber por onde é que eu vou começar, tá? Sibeli, por onde eu começo? A sua palpação, a sua especificação manual é que vai te dizer exatamente o que você tem que fazer, beleza? Existe alguma exceção em que essa dor no ouvido não é bom? Gente, fazer o dry needling, fazer a terapia manual, fazer a liberação nessa área não vai causar nenhuma disfunção no ouvido, não vai aumentar essa dor no paciente, não vai gerar nenhum processo infeccioso, não vai gerar nenhuma alteração. A única coisa que vai acontecer é que se for um processo inflamatório, se for algo mais sério que esse paciente apresente, ele não vai ter a melhora, como no caso da minha paciente ela apresentou, tá? Então são casos extremamente específicos. Sibeli, como que você organiza a periodicidade desse tratamento para a dor do ouvido? Depende da sintomatologia. Então, já dei a primeira dica aqui. Eu marco o primeiro atendimento, 48 horas depois eu peço para o paciente voltar. Então, depende muito de como ele vai se mostrar, qual a sintomatologia, como que ele vai apresentar aí pra gente, tá? Quais efeitos colaterais agulhar pensando em melhorar essa dor no ouvido pode acontecer com o meu paciente? Efeito colateral, sono,
músculo molinho, melhora na posição de dormir, melhora no sono, redução do nível de ansiedade diante daquele processo, redução da dor, modulação do sistema nervoso autônomo. Caraca, Sibeli, então você quer me dizer que todas as reações adversas que meu paciente vai apresentar são boas? Sim, gente, não há nenhuma alteração direta. Pode ficar local dolorido, pode ficar com uma sensação de peso, uma sensação de dor local, mas nada além disso, tá? Muito bem. E o que me incomoda no tratamento, né, na fisioterapia, falando desse aspecto? O que me incomoda, gente, é simplesmente ver que nós, físios, muitas vezes, a maioria das vezes, a gente não está apto para fazer uma avaliação precisa. E que a gente não sabe utilizar as ferramentas que nós temos, seja aparelho, seja as técnicas manuais, porque não sabe avaliar. E eu vejo muito isso com os meus alunos. Tipo, um choque. Caraca, eu não sabia. Isso aí que eu fazia servia para isso também. Então, o desconhecimento anatômico, biomecânico, fisiológico envolvido nesse processo faz com que muitas vezes a gente perca tempo e não utilize o que é necessário com o nosso paciente. Então, é preciso uma avaliação mais específica, mais redobrada, mais direcionada para o nosso paciente, para que ele tenha um alívio total. Tá? Então, olha o que eu puxei. Paciente com dor no ouvido, paciente com dor na cervical, paciente com hepatotoxicidade no fígado, paciente com dor no estômago, porque estava utilizando medicação oral e local para uma dor no ouvido, e essa dor no ouvido, desse caso, tinha uma causa musculoesquelética. E aí, como eu auxiliei na dor, a paciente se livrou, né, de vários outros problemas aí associados, tá? Então, é isso que mais me dói, é ver que a fisioterapia ela pode ir tão amplo e que ela não é ainda tão ampla, porque a gente ainda não sabe avaliar, a gente ainda não sabe vir aqui, ó, e falar isso para os nossos pacientes, ajudar essas pessoas que estão em casa a buscar uma avaliação mais rebuscada, mais direcionada, que pode ajudar ela a ter um resultado muito melhor. Aquele beijo, uma excelente quinta-feira para vocês. Até amanhã. Boa sexta, bom final de semana. Um beijo!